Qual é a melhor técnica de cirurgia refrativa, ou seja, cirurgia para correção de grau, para se livrar da dependência dos óculos? Será que ainda é o LASIK? Ou quem sabe o PRK? Existem outras técnicas de cirurgia além do laser, e é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Meu nome é Marcos Massotti, eu sou médico oftalmologista e atuo na área de correção de grau, ou seja, das cirurgias refrativas, há aproximadamente 20 anos, e trabalho atualmente aqui na região de Cruzeiro, interior de São Paulo, Vale do Paraíba. Hoje nesse vídeo eu vou te explicar de uma maneira simples e descomplicada quais são as opções de cirurgias de correção de grau, a chamada cirurgia refrativa, para que você possa, juntamente com o seu médico, escolher a melhor técnica para o seu caso especificamente, sem ficar refém de uma técnica ou de outra. Mas eu não posso fazer LASIK. Será que eu posso fazer PRK? O que mais tem no mercado para me atender especificamente? Você vai saber de tudo isso assistindo esse vídeo. Conhecendo as vantagens e as desvantagens de cada tecnologia, você poderá fazer a melhor opção para cada caso e, juntamente com o seu médico, ter o sucesso tão desejado de se livrar da dependência dos óculos. Vamos lá? Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações e compartilhar esse conteúdo para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações e para que você também possa receber a notificação e ser avisado dos novos conteúdos a esse respeito. Vem comigo! Quando a gente está falando de cirurgia refrativa a laser, basicamente a gente tem duas técnicas que são mais utilizadas, o LASIK e o PRK. O LASIK é uma técnica em que a gente faz um corte na córnea ou com um aparelho chamado microcerátomo, que é uma pequena lâmina que corta a superfície da córnea como se fosse uma tampinha de laranja. Depois a gente aplica o laser naquela região mais profunda da córnea, chamada estroma. Depois que acabou a cirurgia, devolve a tampinha de laranja para o lugar. E acabou a cirurgia, a superfície da córnea fica extremamente lisa e íntegra. Então, o grande apelo do LASIK é assim: opere de manhã e volte às suas atividades à tarde. Essa era a grande ideia do LASIK. Inicialmente, quando as primeiras cirurgias refrativas foram feitas, no final da década de 70, isso mesmo, na década de 70, no final, já havia a cirurgia a laser. As primeiras cirurgias a laser no olho humano foram feitas em 1973, 74, quer dizer, não é tão novo assim. Isso é legal porque já é uma tecnologia que a gente tem bastante conhecimento e experiência. Mas espera aí, deixa eu te explicar isso melhor. Quando as cirurgias a laser começaram, lá no final da década de 70, utilizávamos o PRK. PRK é uma sigla de ceratotomia fotorrefrativa, em inglês PRK. Só que esse laser naquela época era mais grosseiro, não era tão evoluído como hoje. Então a gente não conseguia tratar uma quantidade muito grande de graus. O limite era 3, 4, no máximo 5 graus, porque senão a gente tinha que aplicar uma quantidade de energia muito grande sobre a córnea e isso poderia gerar dano. Então a gente ficava limitado, o laser era muito grosseiro, era como se a gente desse um tiro de canhão para matar uma formiga, mas era uma melhor tecnologia que havia naquela época. Depois disso, começaram a procurar técnicas que poderiam utilizar o mesmo laser sem gerar dano. E aí foi então criado o LASIK, que é a ceratomileose in situ, ou seja, trocando em miúdos, a gente faz um corte bem fininho de aproximadamente 20% da córnea, 100, 120 micras de espessura, a córnea total tem em torno de 500 a 600 micras, e aí isso possibilitou a entrega do laser em camadas mais profundas da córnea, preservando a camada superficial, que era onde dava problema com esse laser. Isso foi um salto, deu um boom na cirurgia refrativa com laser, porque na década de 80 a gente começava a fazer LASIK e tratar graus maiores, 8, 9, 10 graus até, sem causar cicatriz, sem causar dano. Outra coisa de vantagem é que no LASIK, como a gente preserva a superfície da córnea, que é a camada mais sensível, a gente consegue te deixar sem sintomas de dor, sem sintomas de areia nos olhos.
Então, teoricamente, você pode operar de manhã e trabalhar à tarde, ou no máximo no dia seguinte. Isso era maravilhoso. O apelo do LASIK reinou durante décadas. E assim essas pessoas conseguiram se livrar da dependência do óculos, uma recuperação muito rápida. Porém, alguns pacientes não evoluíam bem por causa desse corte, esse tão temido corte. Pacientes, por exemplo, com alta miopia, 12, 13 graus, são pacientes que têm outros problemas na estrutura do olho. Para fazer esse corte, inicialmente, com o aparelhinho que a gente tinha, que chamava microcerato, esse aparelho com anel de sucção fazia um vácuo e prendia o olho para que o aparelhinho pudesse cortar com segurança a superfície da córnea. Porém, o simples fato de você prender o olho aumentava muito o risco para a retina. Poderiam ter descolamentos de retina pelo estiramento daquela pressão que era feita no olho. Outras coisas também poderiam acontecer, porque como envolve o corte, você vai modificar a estrutura da córnea. Isso no futuro começou a dar problema em alguns pacientes, em que a córnea ficou mole, ficou desestruturada. É como se você tivesse tirado as vigas de sustentação da córnea. Então, às vezes a córnea desenvolveu um problema de deformação chamado ectasia. Isso comprometia a visão porque gerava graus de astigmatismo muito altos. A córnea ficava distorcida. É como se você começar a enxergar através de uma lente torta. Não adiantou nada a cirurgia. Alguns pacientes até poderiam ir para transplante de córnea. Foi então que o PRK começou a voltar com força total. Por quê? O PRK não envolve dano na estrutura do olho. Ele antigamente, quando o laser era mais grosseiro, ele tinha risco de causar modificações cicatriciais na córnea. Mas agora, com o laser novo, não. Hoje a gente tem um laser muito mais suave, muito mais delicado e muito mais preciso. São pequenos disparos. Antigamente era um disparo de canhão. Hoje em dia é como se fosse uma pequena metralhadora. Ela vai chegando até a córnea em pequenos disparos, como se fosse um chuvisco sobre a córnea. E isso faz com que o tratamento seja muito mais delicado, praticamente nenhum risco de causar dano para a córnea. Surgiram também alguns medicamentos que a gente usa durante a cirurgia, por exemplo, a mitomicina, que é um modulador da cicatrização. Isso fez com que o PRK decolasse de novo. A gente usa aquele medicamento durante a cirurgia, coloca aquilo ali em forma de colírio, antes e depois da cirurgia. Isso vai praticamente eliminar o risco de formação de cicatrizes. Então a gente voltou a fazer o PRK agora, mas conseguindo tratar graus cada vez maiores. Uma vez que a gente não tem que fazer mais corte na córnea, a gente pode utilizar aquele tecido para fazer mais tratamento, tratar uma quantidade maior de grau. E com o PRK dessa nova geração, a gente consegue fazer graus 8, 10, sem precisar fazer corte na córnea. Recentemente, alguns anos atrás, surgiu um laser chamado laser de femto-segundo, para poder fazer o corte no lugar daquela maquininha do microcerato. Só que continua sendo corte. A diferença é que é feito com laser. Mas córneas que não são boas candidatas a passarem por esse processo de corte, de confecção do flap, para mim e para a maioria dos cirurgiões, também não são bons candidatos, seja o corte feito pelo microcerato ou feito pelo laser. De qualquer forma, você vai mexer, vai interferir na estrutura da córnea. Então, hoje em dia, quase 100% dos meus pacientes que são bons candidatos para cirurgia laser, eu faço a técnica de PRK. A única desvantagem do PRK é que tem um pós-operatório mais lento. Os primeiros 2 dias você sente lacrimejamento, tem aquela sensação de areia no olho, fica uns dias com desconforto. Mas elimina o risco de alteração da estrutura da córnea. Não estou querendo aqui dizer que o PRK é uma cirurgia isenta de risco. Não. Se algum médico te falar que cirurgia não tem risco, eu recomendo que você troque de médico. Porque toda cirurgia envolve risco. Embora de todas as cirurgias do olho, essa é uma das mais tranquilas, porque é uma cirurgia que atua na superfície e não modifica a estrutura da córnea. Somente o formato superficial é o que ele vai interferir, é o que ele vai modificar. Quase 100% dos meus pacientes que são candidatos a laser, eu faço PRK. Outra limitação do PRK é que ele demora para estabilizar o grau. Você consegue recuperar de 80% a 90% da sua visão
já sem óculos, dentro dos primeiros 30 dias. Porém, aquele ajuste fino, aquela visão nítida, totalmente definitiva, às vezes pode levar de 3 a 6 meses. Porém, se você tinha 3 graus, 4 graus ou mais, e você alcançar 90% da sua visão já nos primeiros 30 dias, você vai ficar muito bem, vai fazer tudo o que você já fazia antes e sem o óculos. E a gente aguarda com calma que o restante, os 10 ou 20% da sua recuperação, que diz respeito ao ajuste fino, ao ganho de qualidade de visão, não só quantidade, eles vão chegando dia a dia e no final você vai ter o mesmo resultado, só que com muito mais segurança. Eu penso que a maioria dos pacientes que operam de refrativa são adultos jovens. A gente tem que pensar a longo prazo. O seu olho tem que durar mais 20, 30, 50 anos. Eu não posso pensar em curto prazo, em 5 anos. Então, eu vejo que o PRK, a técnica sem corte, para cirurgia laser é o mais seguro e na minha clínica é o mais recomendado. Mas e quando o laser sozinho não é suficiente? Ou quando a cirurgia laser está contraindicada? Alguns casos a gente acha melhor não fazer laser. Por exemplo, se você tiver uma córnea com aspecto irregular, em casos de astigmatismo muito alto, em que a córnea é toda torta, a parte de cima da córnea é de um jeito, a parte de baixo é de outro, ou em condições em que a córnea é muito fina. Hoje em dia, com os tomógrafos de córnea, a gente consegue analisar muito mais coisa e com muito mais segurança do que somente a espessura da córnea. Antigamente a gente fazia só topografia de superfície, olhava o formato da córnea, via o grau e media a espessura. Com esses novos conhecimentos, principalmente com os tomógrafos de córnea, por exemplo, o Pentacam, o Galilei, são aparelhos que nos dão uma visão tridimensional da córnea, a parte estrutural e principalmente o Pentacam nos fornece dados estatísticos, avaliação de risco para cirurgia laser. Então a gente tem segurança para indicar ou para contraindicar. Às vezes tem pacientes com 1 grau, 2, que é considerado pequeno, mas tem a cirurgia contraindicada porque a córnea não consegue. Eu acho que se a sua córnea é fina, se tem uma estrutura duvidosa, é uma córnea irregular, ou quando o grau é alto e a córnea está muito no limite, eu prefiro não fazer laser. Para isso, existem técnicas de implante de lente intraocular que possibilitam a correção do grau total, assim como o laser, e podem também ser associadas ao laser. Os implantes de lente intraocular, sejam elas fásicas ou afásicas, elas têm um poder de correção de grau fantástico, sem interferir na sua córnea. A gente implanta a lente no seu olho, não mexe na córnea, você vai ter sua córnea íntegra e você vai ter a correção do grau de uma maneira até mais definitiva do que o laser. A gente tem a opção, que é bastante consagrada, já é uma tecnologia que tem 40 anos de utilização na oftalmologia e vem evoluindo desde então, ou seja, uma técnica que a gente conhece, que a gente confia, tem resultados consistentes e duradouros, que são os implantes de lentes fásicas. Aqui no Brasil, a gente tem a opção da Artisan e da Artiflex. A gente faz uma pequena incisão na córnea, encaixa a lente dentro do olho, prende na íris e então o grau é corrigido imediatamente. Não precisa nem dar ponto para fechar a incisão, porque ele é muito pequeno. Qual a grande vantagem? Ela não vai interferir na sua córnea, não vai mexer com a espessura, com o formato da sua córnea. A recuperação é praticamente imediata e a gente faz com anestesia tópica, só de gotinha. Você levanta da maca cirúrgica e já sai enxergando. A vantagem em relação ao laser, além de preservar a sua córnea, é que a recuperação desse procedimento é praticamente imediato. E é um procedimento que pode durar a vida inteira, não precisa fazer mais nada. Eu vejo que a grande vantagem é ela ser totalmente flexível, do ponto de vista de que um dia no futuro, se você precisar tirar essa lente do olho para operar uma catarata, quando você ficar mais de idade, a gente consegue fazer isso. Outra vantagem interessante é que, se a sua córnea está muito no limite, digamos que você tenha 3, 4, 5 graus, mas a espessura da córnea esteja muito limitada para a gente tratar só aquele grau. E se você tem 18, 20 ou 30 anos, a gente vai lá, faz o laser e deixa zerado naquele momento.
Mas se daqui 10 anos você tiver grau de novo, pode acontecer, embora não seja comum. A gente vai ficar limitado, a gente não consegue mais fazer laser e você vai ter que voltar a ser dependente do óculos. No caso do implante de lente, não. Às vezes a sua córnea é saudável, poderia passar pelo laser, mas está muito limitado. A gente vai ficar no zero, não pode fazer mais nada depois. Nesse caso, a gente implanta a lente e deixa a lente ali. Você vai ficar anos e anos sem usar óculos. Se no futuro o seu grau mudar e aumentar 1 grau ou 2, como é pouca coisa, a gente não precisa tirar a lente. A gente pode fazer o laser para fazer esse pequeno retoque no futuro. Então a lente intraocular fásica ela é uma alternativa que deixa a gente mais tranquilo, mais sossegado e confortável do ponto de vista de não trabalhar num limite muito apertado de correção. E também nos ajuda a pensar no longo prazo, que dentro da oftalmologia a gente tem que ter essa folga, a gente tem que pensar que o seu olho vai ter que durar mais 20, 30 ou 50 anos. Lá na frente, se a gente precisar corrigir mais alguma coisa, mais algum grau, a gente vai ter córnea sobrando para poder fazer esses pequenos retoques. A grande vantagem da lente intraocular é que ela não é concorrente do laser, ela é complementar, uma ajuda a outra. Às vezes a gente pode fazer isso já no primeiro momento. A gente vai lá, você tem, sei lá, 10 graus de miopia e 5 de astigmatismo. A gente implanta a lente, às vezes consegue corrigir 90, 95% de todo esse grau. Mas se sobrar um pouquinho e tiver te causando incômodo, a gente pode fazer o laser ali, 1 mês depois, 2 meses depois, e retocar aquela pequena diferença. Então as duas técnicas são muito boas para serem associadas. E lembrando, a técnica da lente intraocular, ela é bastante consagrada, com mais de 40 anos de uso na oftalmologia, então a gente já conhece os resultados, já conhece a segurança. Trata-se de um mecanismo fantástico de correção e veio para complementar a ação do laser. Se quando você foi procurar o médico para fazer sua cirurgia refrativa e foi constatado que você já tem um início de catarata, vale a pena a gente fazer a cirurgia da catarata com implante de lentes premium, lentes multifocais, lentes históricas intraoculares, e com isso a gente já corrigiu o grau do seu óculos junto. Pacientes geralmente com mais de 45 anos, eu costumo fazer uma avaliação pré-operatória bastante criteriosa. Se eles já tiverem algum início de catarata, geralmente eu sugiro para que a gente faça a correção do grau juntamente com a catarata, num único procedimento. Eu considero interessante porque a gente preserva a córnea desse paciente e a gente vai trazer uma correção tanto da catarata quanto do grau, reabilitando totalmente a visão desse paciente. Rejuvenescendo aquele olho, através das lentes premium, tem correção de grau de miopia, de hipermetropia, do astigmatismo através das lentes históricas, e com as lentes multifocais ou bifocais, a pessoa recupera a visão de perto que já tinha perdido quando passou dos 40 anos. Existe uma coisa que a gente chama de presbiopia. Todas as cirurgias para a presbiopia que não são ligadas ao implante de lente vão trazer uma correção parcial. E no momento que esse paciente opera a catarata, tira o cristalino velho, coloca uma lente nova, multifocal, automaticamente você já vai corrigir o seu grau de longe, meia distância e perto no mesmo procedimento. É um tipo de cirurgia refrativa com implante de lente afásica, ou seja, a cirurgia da catarata não é uma notícia ruim. Para quem está afim de tirar o grau, já faz essas coisas juntas e nunca mais você vai ser dependente de óculos. É uma das técnicas mais definitivas, mais duradouras e mais consagradas. Antes de ir embora, eu quero deixar aqui para você um resumo dessas principais tecnologias. Lembrando que essa é a minha opinião, uma experiência que eu adquiri ao longo desses 20 anos trabalhando com esse tipo de cirurgia. Outros médicos, outros profissionais poderão ter opiniões diferentes de acordo com a experiência de cada um. E eu respeito. Agora, a ideia aqui desse vídeo é que, de posse dessas informações, você possa conversar com o seu médico de confiança e fazer a opção pela melhor técnica de acordo com o seu caso individualmente. Vamos lá. LASIK é recomendado para pacientes que estão com pressa de recuperar. Aquele paciente que quer operar hoje e daqui 1 ou 2 dias estar trabalhando e recuperar todas as atividades do dia a dia. Para esses casos, você tem que ter uma córnea grossa,
e com uma estrutura biomecânica totalmente favorável. Tem que fazer os exames, passar por exames de retina, da córnea, as tomografias, o Pentacam e avaliar realmente que você tem uma condição favorável de risco para passar pelo LASIK. Se não, eu prefiro fazer o PRK. Segundo, o PRK. Para quase 100% dos pacientes que vão fazer laser, eu indico o PRK, lembrando que ele vai ter maior segurança porque não vai modificar a estrutura biomecânica da sua córnea. Ele vai fazer a correção de graus até graus maiores. Já fiz PRK em pacientes com 10 graus, 12, e vai te dar um resultado de correção visual tão bom quanto do LASIK, só que com muito mais segurança. Para o PRK, você vai ter que ter um pouco mais de paciência, a recuperação é um pouco mais lenta, mas ela virá. Em troca dessa paciência, você vai ter muito mais segurança e visão de longo prazo, pensando em 20, 30, 40 anos. O PRK pode ser aplicado para qualquer tipo de grau, miopia, hipermetropia e astigmatismo. Lentes intraoculares fásicas, ou seja, Artisan e Artiflex. Elas estão indicadas para todos os pacientes que querem se livrar dos óculos, mas que a córnea não oferece segurança para fazer o laser. Córneas finas, irregulares, ou se você tem um grau alto e a córnea está muito no limite. Como eu já falei anteriormente, eu prefiro usar essas lentes intraoculares e depois ficar com folga para no futuro fazer um retoque de laser se necessário. Pacientes com mais de 40 anos que já têm algum indício de catarata, eu indico a correção refrativa através da troca do cristalino. No Brasil, a gente não tem permissão legal para trocar o cristalino transparente, só com finalidade refrativa. Mas se você já tem algum início de catarata, eu vejo essa cirurgia de forma muito agradável, porque ela vai tirar a sua catarata, ela vai reabilitar a sua visão de maneira definitiva, tanto para longe quanto para perto, e sem mexer na sua córnea. É a única forma eficiente e definitiva de corrigir o grau de longe e de perto. A grande lição desse vídeo é para que você saiba que existem técnicas ótimas, seguras e eficientes que não são o laser. Existem técnicas além do laser, bastante consagradas e seguras para te dar a correção que você tanto quer. Se esse vídeo foi útil para você, eu peço que você, em primeiro lugar, se inscreva aqui no canal e ative as notificações para que receba novos conteúdos a esse respeito. E também compartilhe com seus amigos ou pessoas que você acha que podem se beneficiar desse conteúdo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.